Olá, pessoal. O ET existe? Extraterrestre existe? Antes de responder isso, lembro, hoje, 5 da tarde, eu vou fazer uma palestra no Espaço Guanabara. Ainda tem vagas, ainda tem pessoa que não escreveu, incrível. Já inscreve, liga para ele, passa a mensagem, você pode chegar lá, pelo menos guardar o seu lugar. Que não está na lista, não tem cadeira, só tem sendo segundo lugares, ok? Está quase cheia, então vai continuar escrevendo até mais 2 horas de manhã. Bom, o ET existe? Sim, existe. ET está chegando, já estão chegando. Tem duas maneiras que ET estamos entre nós. A primeira, você pode ser uma encarnação do ET. Esta é a resolução da Terra, você não viveu na Terra, né? Eu já senti até essa evolução um pouquinho mais avançada que nós. Não é tão avançado, né? Como assim, muito avançado. É um pouquinho mais avançado de consciência. O que eu sinto que eu atendi muitas pessoas que veio do outro evolução, que não é nessa, é muito mais coletiva. Você percebe que as pessoas são inteligentes, muito inteligentes, e pode fazer várias faculdades, bonitos, rápidas, a compreensão muito rápida. Só que essas pessoas se atrapalham nos pequenos detalhes, né? Relacionamento pessoal, ou muito direto, ofende as pessoas, não tem esse jogo de cintura, não é esperto, mas extremamente inteligente e honesto. E eles esquecem bilhete, principalmente esquecem mensagem. Dessas pessoas, porque houve muito consciência coletiva, ele espera tudo tem que ser perfeito. Qualquer coisa ele se choca, né? Um prago na rua choca. E comunicação telepática, né? As pessoas esquecem de dar bilhete. Quando ele vai a qualquer lugar, na outra evolução eu penso assim, bom, eu vou para o supermercado, depois no shopping, depois eu volto, compro a ração do cachorro. Eu faço esse roteiro, o quem está ligado para mim já sentiu, né? Então, na prática de hoje, você tem que passar mensagem, né? No celular, olha, eu vou no shopping, depois vou comprar a ração do cachorro, depois dá uma volta, mais ou menos nessa hora eu vou voltar. Então, a gente não faz, né? E acaba de esquecendo, essa pessoa cobra, onde se foi, né? Com filhos, então você está numa fila, algum lugar, só vou para lá, então a gente faz muito nessa mental. Você fez mental, você acha que já passou a mensagem, você não passa, não fez, né? Quando eu estou tratando com uma pessoa, eu passo mensagem mental. Estou tratando tal pessoa, tal, não vou falar porque a pessoa vai achar estranho, né? O que estou fazendo? Estou fazendo emissão pela glândula pineal. Eu faço transmissão pela glândula pineal. Se a pessoa tem mesmo sintonia, ele recebe. Só que aqui a gente não está muito aprimorado nessa transmissão. Então a pessoa não consegue receber nem transmitir. Então essas pessoas atrapalham muito. Por que você não colocou bilhete? Por que você não colocou mensagem? Por que você não falou bom dia? Na minha mente já falei, né? Essa é uma das evoluções um pouquinho mais coletiva, mais consciência coletiva, no qual o que já fez uma montagem de cápsula de condomínio no espaço, né? Eu sempre fui na outra evolução, provavelmente um pouco mais avançado que nós, um condomínio fechado, numa cápsula, num espaço, qualquer lugar, tipo uma nave, né? Tudo o sistema é fechado, tudo é reciclado, é perfeito. Só que, bem um detalhe, ninguém vai furar a parede, ninguém vai pichar, fazendo coisa que a gente na sociedade nossa é suicídio, que você não consegue compreender. O cara pichar o próprio prédio, né? Você não imaginou no sistema 500 famílias no espaço, alguém vai furar a parede, quebra seu oxigênio, entope o banheiro, o sistema inteiro pifar, todo mundo morre, não pode. E todo mundo tem que pensar, o outro também recebe. Pelo menos eu tenho 50% de compaixão, onde você pensa você igual ao outro. Então você nunca vai fazer mal no outro, né? Mesmo se quer fazer mal a você, outros vão sentir e vai te esterilizar. Esterilizar assim, passa a energia, você vai sincronizar de novo. Entende? Quando você faz qualquer coisa. Então, essa evolução. Por isso, hoje eu não posso fazer uma cápsula para 500 famílias, né? Dentro de uma cápsula. Muita gente é contra. Ai, eu sou do outro partido. Putz, gente, não pode brigar por dentro. A gente não tem essa consciência coletiva. A gente não tem essa evolução coletiva. Ainda é muito ego. Mas eu sou um partido. Eu sou aquilo lá. Gente, não é você, é nós.
Nós somos terráqueos. Nós somos no mesmo cápsula. Nós estamos no mesmo barco. Você não pode brigar, pode discutir. Colocar sua ideia no prato limpo. Por que assim? A, B, C, D, pronto. Você não pode falar, não, porque eu sou partido tal, quero contra você. Não pode, gente. Você tem que discutir e juntar, somar. Não é dividir. Imagina, você tem um cápsula de 500 pessoas, né? E dividir em 5 partidos, é fim do mundo. Você leva esse inferno no espaço. Pô, mas por que melhor morre aqui mesmo? Não é? Então, qualquer dessas coisas não é praticável aqui na Terra, porque a gente não tem consciência coletiva. Não está pensando nós. Pensa muito individual, pensa muito alegria pessoal, é muito direto, curte muito ilusão, não curta de uma alegria, de uma energia coletiva, né? Está muito longe disso. Essa é uma das formas que o ET pode existir, né? O ET existe desses sentidos. Você já reencarnou de outro planeta, vem aqui, de outra sociedade, outro universo paralelo que você está aqui, né? Várias formas pode ser fitness. Então, somos extraterrestres uma parte. Tá. Segundo a presença de ETs, pode existir outras civilizações já estão observando a Terra. Pode estar próximo, pode estar longe, pode estar aqui. Por quê? Não interage com nós. Já interagiu. Né? Já tem muitas pesquisas de ET foram feitas na Terra, tentar fazendo híbridos entre o humano e o ET. Né? Quer dizer, coisas de genética mais complicadas, porque são sistemas diferentes de oxigenação diferente. A gente usa oxigênio, pode usar enxofre, pode usar fósforo, né? Completamente diferente. Então, se a pessoa usa a nitrogênio, sistema nitrogênio do que carbono, ele pode respirar aqui também, né? Apenas emite hidrogênio. Então, só que ele vai ficar um pouco mais azul, né? Se usa enxofre, ele fica um pouco mais vermelho, então fica mais fedida, né? Então, tem esse sistema um pouco diferente, mas ele pode eventualmente fazer inserto, né? DNA, meia-idade humana, meia-idade ET pela genética, né? Controla a expressão genética e talvez ele pode adaptar uma geração nova. Não sei se já tem, se alguém... Isso eu não sei, mas eu sei que tudo que chega na Terra é mais avançado que nós. Senão ele não chega, né? Imagina, eles já descobriram a praga de minhoca, o universo paralelo, os caminhos entre os universos. Eles chegam a nós porque eles são mais avançados. A gente não chegou a eles ainda, né? Tem alguns construções do extraterrestre na Terra? Pode ter muitas evidências, você precisa procurar, né? E também, nossos avanços tecnológicos podem vir do outro universo também, né? Paralelo. Igual nós, né? Paralelamente. Você pode ter uma vida paralela também, pode sonhar. Se você tem essa alma, o mesmo alma que desenvolveu no outro universo, você mesmo pode ter uma vida no sonho, né? Você cria um filho, cria outro filho, continua vivendo também. Então, essas interações têm uma ética. Quando tem mais avançado, tem que observar, não pode destruir. Então, tem essa parte que... Por isso que a gente não vê essa direto. Oi, sou ET, quero te visitar, como vai você? Não vai parecer assim, né? Então, eles vão observando a gente como a gente observa como índios, né? Porque qualquer espirro que a gente faz, morre um monte de índio. Quando uma tribo que simplesmente vive num sistema fechado, a gente virou ameaça para eles, né? Então, a mesma coisa. Os ETs pode ser ameaça para nós. Pode trazer muitas contaminações simplesmente de contato direto. Então, ainda não é nessa hora para eles entrar em contato. Mas a gente nunca estamos no universo sozinho, né? Já tem muitas revoluções. O próprio que encarnou aqui já experimentou evoluções mais avançadas, mais coletivas, né? Em forma de água-viva, tem aquela bem mais coletivas, parece uma água-viva, pessoas, né? Que são muito mais coletivas. E aí estudar outros aspectos, né? No universo. Não é mais briga. Esse ovo é meu, é seu, tá no TV, na parede, é tudo seu. Não é? O aspecto, a visão é maior. Quando você vem coletivo, é muito mais complexo ainda. Não é tão simples. Porque a gente não está acessando
nessa evolução coletiva. A gente está brigando ainda pela uma frase, né? Genro de Maomé é santo, né? Um lado fala, não, sou sunita. Outro lado fala, sim, sou xiita. Aí um briga com o outro, um mata com o outro. Só por uma frase, né? São idênticas. Os dois grupos de pessoas, dois grupos são idênticas, mas tem uma frase que não concorda e um mata o outro. Quero te matar. Pega raiva. É muito complicado nesse sentido. Então, como é que o ET vai parecer? Que você não tem a consciência que ele tem. Ou que você acha bom, ruim, são diferentes. Como que você lidar? Como que você vai conversar com ele? Não é? Não tem como. Ele tá uma coisa boa, ele acha melhor, você acha que você está me matando. Não é? É diferente, porque ele quer despertar sua consciência. Você pode achar que é uma dordura, né? Você está me dando choque! Socorro! Pode ser querendo você abrir sua consciência, não tem como você entender e tá instalando uma pacote de língua para você entender a língua do ET. Você acha que é uma dordura, não consegue. Quando a consciência não fica junto, não tem comunicação, não tem comunicação, né? Eu sei o que é bom para mim. Será que você sabe? Né? Se alguém está colocando açúcar no seu café, será que você sabe o que é bom para você? Né? Porque aquilo é bom ou ruim, só vai manifestar daqui 10 anos. Tu come açúcar, come um pote de mel, não cresce nada. Não é que cresce nada agora, né? Come um chocolate, 1 quilo de chocolate. Nada aconteceu, não aconteceu agora. Aconteceu daqui a alguns meses, né? Talvez já dê 10 anos. Fez cirurgia do estômago, espera 12 anos para ver, não é? Se você não tem essa consciência, você não cresce nada, legal, continua. Você continua fazendo besteira, né? Então, todas as coisas ruins ou bons têm uma evolução, tem uma observação, tem pesquisa. Então, para mudar nessa consciência, para tirar essa imediatista, né, do nosso terra, você não consegue vai entender. Eu quero. Quando você ainda fica assim, difícil, gente. Como que você vai entender que a presença do ET, né? Chega a outro nível de consciência. Não tem como, né? São completamente diferentes os conceitos, né? Então, quando a gente chega... e é medo, né? A Terra, muita gente tem medo, né? Primeiro condado, quando você não gosta, você está com arma, você vai tirar, com seu medo, né? Tudo que você pensa vai me matar. Você, do nada saiu uma coisa. Vem do outra dimensão, né? Se você pensa o 2 dimensões na minha palma, você nunca sai da minha palma, é 2 dimensões. Se você vem em 3ª dimensão, e fala, caiu do nada, surgiu do nada. Surgiu do nada. Né? Se a outra dimensão vem, surgiu do nada. De repente apareceu aqui na minha frente, como você chega aqui? E aí, quando você grita, desapareceu! Como fazer? Se a pessoa está na outra dimensão, parece desaparecer, é imediato. Você não vê, você não consegue ver. Porque a gente está no 3-dimensional, dentro dessa 3-dimensional. A gente não consegue imaginar numa outra dimensão, ou não costuma com a outra dimensão, né? Então, quando a pessoa consegue descobrir entendimento desse sentido, é muito mais complicado que nós. E aí, essas máquinas que você transita, né? Pode sair outra dimensão também. Então, essas dimensões que você consegue entender, e aí você consegue entender o conceito, né? Como se interagir, como comunicar. Então, os ETs pode existir, sim. Já existiu, né? Em forma de evolução. Muitas que vêm da Terra, você acha Einstein, Tesla, Nikola Tesla, são normais? Né? Não são. Né? Não são pessoas que igual a gente. Como que Einstein, tem 17 anos, pensa o universo entortado, deformado? Como que o cara pode pensar relatividade com essa idade? Não são normais. Então, são esses indícios, né? De repente, vem o Leonardo da Vinci, tem 16 profissões. Como assim? Sabe de tudo, né? Ele é matemático, físico, químico, médico, veterinário, engenheiro civil, engenheiro eletrônica, engenheiro militar, ainda pintor, músico, que mais? Ele é tudo. Tudo que você pode imaginar, ele sabe, né?
De onde vem essa alma? De onde vem esse espírito? Vem de outro lugar, mais avançado que nós. Ou um universo paralelo, ou nós no meio de um universo do outro sistema. Como você vê o espírito? Sua alma transita em várias dimensões, então pode parecer, de repente, você evolui aqui, quando você precisar. Então, não se estranha, né? A consciência da gente, você tem que ligar a consciência mais aberta, sai da prisão mental, e aí você não é nada demais. O ET somos nós, né? Se Terra não existia a vida, todos nós somos extraterrestres, vemos do universo. Não é? Tudo que dizer o universo é extraterrestre. Então, desse sentido, a gente pode já ter vivido no outro planeta, outra evolução, né? E eles estão chegando aqui, eles não são menos que a gente, são mais avançados porque senão não chega aqui. Ok? Obrigado.